Eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem em Mateus 25. Se os irmãos puderem se colocar em pé. A partir do versículo 1, Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e eis que as que estavam preparadas entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor meu Deus, Pai, que o Senhor venha falar com cada um aqui presente, com cada um que nos escuta pela internet, Senhor, com cada um onde essa mensagem vai chegar, Senhor meu Deus. Mas eu peço, Pai amado, pela Tua misericórdia, Pai, que o Senhor fale primeiro a mim, Deus, para que eu venha, Pai amado, transmitir, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração todos esses dias, Pai. Deus, que o Senhor, Pai amado, venha estar conosco, Pai, e falar em cada coração, e que o Teu Santo Espírito conduza, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Já faz um tempo que eu venho meditando nessa palavra, desde que um dia eu fui pega de surpresa. O pastor Arnaldo teve um dia que ele ligou lá em casa, perguntou se eu podia trazer a mensagem. E isso era domingo, já no fim da tarde quase. E eu pensei, meu Deus, eu não estou preparada para preparar uma mensagem assim tão rápido. Eu não tenho essa experiência que muitos pregadores têm de pegar um versículo da Bíblia e fazer disso uma mensagem. E assim, pela minha falta de experiência até, eu preciso pesquisar muito, eu preciso correr atrás, porque eu não tenho tanto conhecimento assim para passar para os irmãos que estão aí embaixo. E aí, nesse momento, eu comecei a lembrar dessa parábola que eu vinha estudando, que fala de um casamento. Existia uma tradição antigamente em que na cultura judaica havia algumas etapas de um casamento. Como aqui no Brasil hoje, um casal ele se conhece, ele começa a namorar, depois ele noiva, depois ele se casa. Na tradição judaica antiga, havia primeiro o compromisso. Os pais dos noivos conversavam entre eles e já deixava tudo acertado. A partir de agora, meu filho tem um compromisso com a sua filha. Depois desse período de compromisso, vinha o noivado. E esse período, o noivo ia até a casa da noiva, e perante testemunhas, ele noivava com a sua noiva. E o noivado era uma coisa tão séria, que se o noivo falecesse dentro do período do noivado, antes mesmo de casar, a noiva já era considerada viúva.
E depois de cerca de 1 ano do noivado vinha o casamento. E durante esse período de 1 ano, mais ou menos, o noivo e a noiva não se viam. Cada um ficava na sua casa e o noivo estava preparando a casa para receber a noiva depois desse período. E quando tudo estivesse pronto, o pai do noivo iria anunciar que o noivo está pronto para ir. E aí o noivo iria buscar a sua noiva. E a sua noiva iria com suas damas, com lamparinas no meio do caminho, para encontrar com o noivo no caminho. E só que mesmo a gente sabendo que havia mais ou menos 1 ano de distância entre o noivado e o casamento, não se sabia ao certo o dia, a hora exata que o noivo viria. Não era aquela coisa assim que nem hoje, o noivo está vindo, vou mandar uma mensagem, estou indo agora. Cheguei, né? O Rafa faz bastante isso, quando às vezes eu vou na casa dos meus pais e ele vai lá me buscar, ele chega no portão, ele já me manda uma mensagem, cheguei. Aí eu saio e pronto. Mas naquela época não, tinha todo, para alguém ser anunciado que vinha, tinha um mensageiro que ia na frente, ele anunciava, depois eles iam no caminho. Então existia uma espera muito grande e não existia uma certeza da hora em que o noivo viria. Existem várias interpretações a respeito dessa parábola das 10 virgens com relação às virgens. Mas existem várias lições que nós podemos trazer, nós podemos tirar dessa parábola. O primeiro detalhe: as 10 eram virgens. A parábola não fala que... ela fala que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, mas ela não fala que 5 não eram virgens e outras 5 eram virgens. Todas elas eram virgens. Todas elas tinham uma santidade visível, né? Todas elas pareciam puras. Todas elas pareciam prontas. Mas o que diferenciou uma das outras 5 foram a falta de azeite de algumas. E é nessa parte que eu gostaria de frisar. Será que nós temos azeite o suficiente para esse casamento, para essa vinda de Jesus? As virgens, a história nos conta aqui que elas tinham cada uma suas lâmpadas, e eram essas lâmpadas que eram como lamparinas, como velas, elas iriam acender para ir de encontro com o noivo. E o azeite, ele era o combustível para manter essas lâmpadas acesas. E no versículo 1 e 2, né, fala que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Só que no 3 e no 4 fala: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite. E as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Em várias passagens onde a Bíblia fala de azeite, ela fala de unção, ela fala do Espírito Santo, da presença de Deus. E se nós não buscamos a presença de Deus em nossas vidas, ou se nossa vida com Deus se resume apenas em vir para a igreja nos domingos, eu vou na igreja, então eu tenho uma vida com Deus. Não é por aí. Às vezes a gente tem um pouquinho de azeite, mas não sei se é o suficiente para o trajeto. O que aconteceria se as virgens
que não tinham azeite suficiente, fossem ao encontro do noivo. No meio do caminho, a lâmpada iria se apagar. E aqui a Bíblia fala, no versículo 6, que era meia-noite a hora que o noivo chegou. Vocês imaginam, no meio do deserto, à meia-noite, que escuridão que não deve ser? Se aquelas lâmpadas se apagassem, elas poderiam ficar no escuro e iriam se perder umas das outras. Quem sabe se iriam voltar para casa direito? Um paralelo que eu gostaria de tratar também. No Salmo 119, 105, diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E quando Jesus foi tentado, ele venceu o diabo com o poder da palavra, porque ele conhecia a palavra de Deus. Todos nós deveríamos ler a Bíblia. Todos nós deveríamos conhecer a Bíblia. Mas não apenas ler por ler. Porque ler por ler, qualquer estudioso, historiador, pode ler a Bíblia e não necessariamente receber a revelação divina de como é a Bíblia, de como é a vontade de Deus. Mas é através do Espírito Santo, é através da nossa busca em Deus. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele nos ensina. À medida que nós lemos a Bíblia, ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Ele nos mostra a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Quantas pessoas nós vemos por aí, algumas inclusive muito famosas, que leem a Bíblia sem esse discernimento do Espírito Santo e levam muitas pessoas ao erro, porque elas acabam entendendo a Bíblia de um jeito só delas. Muitas religiões são formadas porque as pessoas não buscam a interpretação em Deus, mas buscam a interpretação para o seu próprio deleite, para agradar a si mesmo. Isso daqui, se eu pegar essa passagem aqui, eu justifico o meu pecado. Se eu pegar essa passagem aqui nesse contexto, eu posso mudar a intenção do que está escrito na Bíblia. Então é muito sério você ler a Bíblia com o discernimento do Espírito Santo, porque é ele que mostra a verdadeira intenção do que foi escrito. E no Salmo 119, 11 diz que o salmista escondeu a palavra no coração dele para não pecar contra Deus. Quando nós temos a palavra de Deus dentro de nós, nós meditamos na palavra de Deus, como o pastor Vinícius falou hoje à tarde. Quando às vezes aparece aquela oportunidade de murmurar, a gente pensa, não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, quando vem aquela possibilidade de pecar, não, a Bíblia nos diz que isso é errado. Quando a gente tem a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, ela é o nosso árbitro. A Bíblia nos diz, seja a paz de Deus o vosso árbitro. E muitas pessoas frequentam as igrejas, falam como cristão, andam como cristão, se vestem como cristão e não tem azeite. A gente olha para um, olha para outro e fala, são todos virgens. Mas alguns deles não têm azeite consigo. No versículo 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Uma coisa que eu gostaria de frisar, nesse versículo ele não fala, as loucas dormiram. Ele fala que o esposo demorou a vir e todas elas caíram no sono. Nós não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus há de vir. Somente Deus, nem Jesus e os anjos que estão no céu
segundo Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele diz que somente o Pai sabe qual o dia que Jesus deve vir. E Jesus subiu ao céu há quase 2000 anos atrás, e desde então se aguarda o momento que ele venha. Quantos de nós, desde quando era pequeno, escuta: Jesus está voltando, o Rei está voltando, Jesus voltará, Ele virá. Mas foi passando o tempo, passando o tempo, e a gente já não fica mais tão assim: Jesus está voltando. Ai, Jesus está voltando. Nesse ano, por exemplo, quantas noivas iriam casar e tiveram que adiar seus casamentos? Estava tudo pronto, com a data pronta, o local pronto, as pessoas prontas. Vamos adiar o casamento. Agora eu não sei quando que vai dar, quando que eu vou casar, quando que vai acontecer. Muitas noivas estão assim. Antes estava tudo certo, eu vou casar dia tal, com isso, assim. Agora fica aquela dúvida: eu não sei que dia mais que eu vou casar. Se Deus permitir, eu vou casar tal dia, mas eu já não tenho mais certeza de nada. Vocês já pensaram? Eu já cheguei a conhecer noivas desse jeito, mas eu e o Rafa, quando a gente começou a correr atrás das coisas do casamento, a gente correu coisa de 2 anos antes. De tudo que precisava, de salão, de fornecedor, fotógrafo, florista. Tinha muita coisa para correr atrás. E mesmo correndo 2 anos antes, ainda teve lugar que eu liguei e falou: não, para a data que você está me falando, eu não tenho mais vaga disponível para você. Imagine vocês então uma noiva que deixa tudo para a última hora. Uma noiva que, peraí, eu vou casar 10 de julho. Eu já devia ter começado a correr atrás das minhas coisas. Falta o quê? 20 dias? Vou começar agora. Vocês conhecem alguma noiva que faz isso? Que deixa tudo para o último minuto, para o último momento? Não, porque a noiva, ela é aquela pessoa que ela está mais preocupada com os detalhes do casamento. O noivo, ele quer entrar no casamento, casar, colocar a aliança no dedo e ir embora feliz. A noiva, ela fica pensando, está chegando 1 mês antes, ela já não dorme. Qual tipo de noiva nós temos sido? Será que nós adormecemos? Será que com a demora do nosso noivo, nós deixamos os preparativos do casamento de lado? Nós estamos preocupados com política, nós estamos preocupados com a economia, nós estamos preocupados com a educação dos nossos filhos, nós estamos preocupados com o caos mundial, com a saúde das pessoas. E isso é importante, sim. É importante, nós vivemos o hoje, nós vivemos o agora. Mas a Bíblia nos ensina a nos prepararmos para esse grande dia. Quando Jesus fala dessa passagem, ele fala: todas dormiram. Mas quando as prudentes dormiram, elas tinham azeite guardado com elas. E elas já estavam com tudo pronto para a hora que falasse que o noivo chegou, elas só iam lá pegar o azeite que elas tinham, acendia a lâmpada e saíam ao encontro do noivo. É aí que está a diferença das noivas, das virgens loucas. As virgens loucas, elas foram dormir sem ter nada preparado. E quando o noivo se aproximou, que elas foram correr atrás dos preparativos. Nós não podemos nos esquecer do azeite. Independente das nossas preocupações do dia a dia, independente do que acontece com a gente, que nós venhamos sempre buscar o azeite, buscar
a presença de Deus em nossas vidas, buscar a presença de Deus em nossas casas, buscar a presença de Deus na nossa maneira de falar, na nossa maneira de pensar. A Bíblia diz que, inclusive, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Até o nosso pensar deve louvar a Deus. Em Mateus 24, no versículo 37 ao 39, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, aqui Jesus está ensinando as pessoas, a multidão, que no dia que o dia da volta de Jesus, da sua volta, será como nos dias de Noé. A Bíblia não fala exatamente com que idade Noé tinha quando ele foi chamado para fazer a arca. Mas ele foi chamado no comecinho do capítulo 6 de Gênesis, e no final do capítulo 5 fala que Noé gerou Sem, Cão e Jafé, e ele tinha 500 anos. E a Bíblia diz que ele tinha 600 anos quando entrou na arca. Se ele começou a construir a arca com 500 anos, ele demorou 100 anos até que o dilúvio se cumprisse. E nesse meio tempo, as pessoas ao redor dele foram avisadas de que ia acontecer um dilúvio que iria exterminar todas as pessoas e animais. Mas o tempo foi passando. Vocês imaginam passar 100 anos e não cumprir aquilo que o Noé estava anunciando? Só que depois de 100 anos, realmente aconteceu aquilo que as pessoas não estavam esperando. Mas Noé estava seguro na arca, porque ele obedeceu a Deus, ele ouviu a voz de Deus. Ele e sua família entraram na arca com o Senhor. Muitas vezes, quando falamos das voltas de Jesus, até mesmo nós ficamos assim apreensivos. Meu Deus, Jesus voltar? Ah, não, eu prefiro fazer eu espero que ele não venha tão já, porque minhas coisas, porque minha família, porque... Mas para nós será um motivo de muita alegria quando ele vier. Para quem ficar, será um período difícil. Mas para nós que estaremos junto com o Pai, será um motivo de muita alegria. Será uma festa eterna, será um louvor eterno diante do Altíssimo. Então nós precisamos ficar preparados para que esse dia não pegue a gente de surpresa, para que não aconteça como aconteceu comigo, o pastor chamar para pregar e eu falar: opa, eu não tenho nada preparado, eu não tenho nada certo para falar. Mas que aconteça da gente encontrar com Jesus e tá tudo certo, nós estarmos com o nosso coração preparado, com a nossa vida preparada diante de Deus, e isso não vai ser motivo de tristeza, vai ser motivo de alegria para todos nós. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 1 ao 6, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas,
para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então nós não somos das trevas, nós somos da luz. Nós estaremos sempre com as nossas lâmpadas acesas, nós teremos sempre azeite para abastecê-las. E esse dia não vai pegar a gente de surpresa. Eu não estou dizendo que vai ser hoje, que vai ser amanhã, que vai ser esse ano, porque ninguém sabe. Mas que a cada dia nós venhamos nos preparar como se Jesus fosse voltar daqui a pouco. Algumas pessoas falam, viva como se Jesus fosse voltar amanhã. Eu prefiro pensar, viva como se Jesus fosse voltar daqui 10 minutos. Porque não vai dar tempo da gente pensar em coisa errada, não vai dar tempo da gente pecar em 10 minutos, planejar alguma coisa ruim. E a Bíblia diz em Mateus 24, que se o dono da casa sabe a hora que o ladrão vem, então ele já fica preparado. Mas se ele não sabe que hora que o ladrão vai vir, ele é pego de surpresa. Se nós soubéssemos de antemão o dia e a hora da volta de Jesus, eu acredito que muitos iriam viver a vida de qualquer maneira e nos últimos minutos iria falar, ó Deus, me perdoa, Deus, eu preciso de Ti, e iriam deixar para se arrepender nos últimos dias. Mas por isso, nós vivemos sempre fiéis, independente da hora e do dia. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Em Mateus 24, 45 e 46 fala: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Nessa parte, é uma pequena parábola também que Jesus fala do servo fiel. Ele fala do servo fiel e do servo infiel. Que o servo infiel, enquanto o senhor dele estava ausente, ele maltratava os empregados, ele fazia o serviço de qualquer maneira, ele não estava dando muita corda. Quantas pessoas a gente não conhece que quando o patrão sai, ele deixa de cumprir aquilo que ele deveria fazer? Ele começa a enrolar, ele começa a ficar no Facebook, ele esquece de fazer o trabalho dele e começa a procrastinar. Mas a Bíblia nos diz que bem-aventurado aquele servo que, independente do seu senhor estar presente, ele continua fiel, ele continua trabalhando de forma honesta, ele continua fazendo o seu serviço direito. Porque se o seu chefe chega de surpresa, ele não vai encontrar nada de ruim. Ele vai encontrar aquele cara realmente trabalhador, aquela pessoa que merece uma promoção, aquela pessoa que merece o reconhecimento. Então que nós venhamos nos manter vigilantes. Não nos esquecer que um dia Jesus virá. Pode não ser agora, pode ser daqui 10 anos, pode ser amanhã, mas que nós venhamos estar sempre prontos, para que no momento em que Ele vier, nós estejamos junto com Ele. Nós temos os nossos compromissos na terra, trabalho, família, mas nós precisamos que Deus seja o centro das nossas vidas e esteja em primeiro lugar em tudo que nós vamos pensar, em tudo que nós vamos fazer. Que nós venhamos nos manter firmes e obedientes à palavra de Deus, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Nós vemos por aí, inclusive pastores hoje em dia, se levantando na internet falando que a santificação já não é mais importante, falando que a Bíblia já não é mais importante, falando que a vida com Deus é você estar com o seu coração em paz e o resto é resto. Mas nós sabemos, nós que conhecemos a verdade, sabemos que a vida com Deus é algo sério. Sabemos que uma vida com Deus é intimidade. Sabemos que a vida com Deus é busca com o Espírito Santo. Hoje em dia é muito fácil uma mentira virar verdade. É muito fácil. Antigamente, para uma mentira virar verdade, precisava ter várias testemunhas. E mesmo assim corria o risco dessa mentira ser descoberta. Hoje em dia, se eu escrevo uma mentira no meu WhatsApp e mando para um grupo, o outro grupo manda para outro grupo, o outro grupo manda para outro grupo, daqui a pouco está no Facebook, daqui a pouco está nos sites de notícias, e essa mentira vira verdade para muita gente. Então nós precisamos estar firmes com Deus, firmes na palavra de Deus, para nós não sermos enganados e sermos levados por qualquer vento de doutrina, para que nós conheçamos quem é o nosso Deus, para que nós conheçamos a vontade do nosso Deus, pois só assim nós estaremos verdadeiramente preparados para esse grande dia que nós aguardamos. Senhor meu Deus, Pai, Senhor meu Deus, que o Senhor venha continuar falando em cada coração, Jesus. Deus, se eu deixei, Pai amado, de falar alguma coisa que o Senhor precisa tratar com cada um, Deus. Deus, que o Seu Espírito Santo, Pai, venha continuar revelando, Deus. Pai, que o Senhor venha, Pai amado, trazer aos nossos corações, Pai amado, a vontade de Te buscar continuamente, Pai. Que nós venhamos, Pai amado, estar perto de Ti, Pai, a cada minuto, Senhor, meu Deus, a cada momento, Deus. Que nós tenhamos desejo, Pai amado, de buscar a Tua face, Pai amado, de buscar a Tua palavra, Senhor. Pai, porque nós ansiamos por esse dia, Pai. Nós ansiamos por esse dia, Pai amado, onde estaremos na Tua presença para sempre, Senhor. Onde nós estaremos, Senhor meu Deus, diante da Tua face, Senhor meu Deus, sem nenhuma tristeza, sem nenhum choro, sem nenhuma dificuldade, Pai amado, para o resto da nossa eternidade, Senhor. E que o Teu Santo Espírito venha, Senhor meu Deus, acobertar cada um aqui, Senhor, revelando e continuando tratando em cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Existem alguns pedidos de oração aqui. Eu gostaria que os irmãos se levantassem, por favor. Gostaríamos de orar pelo Samuel Luiz, pela Irana, pelo Paulo e pela Nayara, que pediram oração. Estenda suas mãos. Senhor meu Deus, onde quer que estejam essas pessoas, Senhor meu Deus, Pai, que o Senhor venha alcançar, Pai amado, com Teu poder, Senhor. Nós cremos, Pai amado, que o Senhor é um Deus que cura, é um Deus que liberta, Senhor meu Deus. É um Deus que tem todo o poder em Suas mãos, Pai. É o Deus, Pai amado, que criou o universo através da Tua voz, Pai, através da Tua palavra, Senhor. E eu creio, Pai amado, e nós cremos e concordamos, Pai, que o Senhor é digno, Pai amado, e que o Senhor tem todo o poder, Pai amado, para salvar a cada um aqui, Senhor. A alcançar, Pai amado, a cada um com as suas dificuldades, com seus problemas, Pai. Curar toda a enfermidade, Senhor meu Deus. Trazer recuperação, Pai amado, para as pessoas doentes, Pai. Trazer, Pai amado, a cura, Senhor meu Deus, total, Pai amado. Independente, Pai amado, do caso, Senhor meu Deus, porque para Suas mãos não há impossível, Senhor. Pai amado, nós já Te agradecemos desde já, Pai, porque nós confiamos na Tua misericórdia, Pai. E nós confiamos, Pai amado, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Em nome de Jesus. Amém. Deus, nós vamos para as nossas casas, Pai.
Que o Senhor venha, Pai amado, nos acobertar com a tua unção, Pai amado. Nos acobertar, Pai amado, com o teu Santo Espírito, Senhor. Nos guardar, Pai, onde quer que formos, Senhor. Nos guardar no trabalho, Pai amado. Nos guardar em nossas casas, Senhor, meu Deus. E cuidar, Pai amado, para que cada um aqui, Senhor, meu Deus, tenha uma vida feliz, uma vida tranquila e uma vida abençoada diante da tua presença, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre a família de cada um, Pai. Se alguém deixou alguém doente em casa, Senhor, que seja alcançado em nome de Jesus, Pai. E nós vamos para as nossas casas, Pai, abençoados em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do nosso Espírito Santo seja com todos em nome de Jesus. Amém.